Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e tava sumido esses dias, estava de mudança e aí as coisas só começaram a instalar agora, estava sem internet, sem computador, enfim. Estamos de volta aqui analisando o Bitcoin, a gente está num padrão de equilíbrio, então a gente tem o preço do Bitcoin se apertando, a gente tem topos e fundos sempre apertando e aí vamos mantendo esse padrão. Esse foi um dos cenários que a gente analisou nos últimos vídeos e uma coisa que eu estou vendo que é extremamente relevante é que as notícias, elas sempre vêm para botar o mercado no lugar que ele deveria estar. Por exemplo, vamos lá, a gente tinha o Bitcoin, a maior probabilidade nesse movimento aqui seria um padrão de equilíbrio. A gente tem um fundo, topo descendente, fundo ascendente, a maior probabilidade seria um topo descendente e aí buscar por um fundo ascendente. E aí chegando aqui muito próximo da nossa resistência no diário anterior, que era 40.800 dólares, o Elon Musk postou um meme que não tem absolutamente nada a ver com o Bitcoin, não tem nenhum fundamento, não é nenhuma notícia relevante, e aí isso fez com que o mercado caísse na mesma hora, ou seja, os ursos, a força vendedora está utilizando essas ferramentas para botar o mercado no lugar que ele deveria estar e atacando muito próximo da resistência. Topo descendente no diário estabelecido e aí a gente veio para o fundo ascendente contra o fundo anterior. Fundo anterior nesse movimento é a nossa base no tempo gráfico diário em 33.300 dólares, então esse é o nosso ponto de suporte. Qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente e aí os touros de plantão estarão buscando para comprar nessa região. E aí hoje saiu uma notícia boa do Bitcoin que muitas empresas, cerca de 300 empresas das maiores do mundo, Alipay, enfim, estavam querendo regular a situação com o Bitcoin na Singapura, enfim, uma notícia boa que aí ajuda a sustentar o fundo ascendente. Então as notícias estão meio que moldando o preço das criptomoedas, mas uma coisa interessante que eu falei lá para os nossos tubarões do grupo foi que notícias, quanto mais tweets o Elon Musk fizer, menos efeito isso vai fazer sobre o mercado. Os primeiros tweets dele a gente gerava grandes movimentos de alta ou de baixa e agora está cada vez sendo mais ineficiente, né? O pessoal já está ficando mais acostumado, mais calejado com essas notícias e cada vez impacta menos no preço. Em 2017, por exemplo, quando o Jamie Dimon, que era o CEO da JP Morgan, ele falou, olha, Bitcoin é uma farsa, que se eu pegar algum funcionário meu operando com Bitcoin, o Bitcoin eu vou demitir. E aí o Bitcoin saiu de 5 mil dólares para 3 mil dólares, tendo uma queda brusca. E eu falei para os nossos tubarões, apesar das notícias não invertem tendências. As notícias não vão inverter as tendências, elas só vão gerar boas oportunidades de compra em uma tendência de alta, né? Porque geralmente a gente tem aquele dip, que é quando o preço cai com uma certa velocidade na notícia e depois ele tem uma recuperação em V, porque a notícia muitas das vezes são irrelevantes, mas o pessoal acaba ficando assustado a primeiro momento. Então, quanto mais notícias, menos impacto isso vai ter no mercado, só que elas não invertem as tendências. Se a gente tem uma tendência de alta, vai ser só um fundo ascendente. Se a gente tem um padrão de equilíbrio, vai ser só um topo descendente. Enfim, elas não invertem a tendência, somente começam a meio que moldar o mercado para o caminho que ele iria naturalmente. Então, continuando aqui, Bitcoin no padrão de equilíbrio, os touros de plantão, agora quem está querendo comprar Bitcoin está buscando por um fundo ascendente contra o fundo desse movimento, qualquer coisa acima de 33.300 é um fundo ascendente, e aí os touros mais agressivos estarão esperando para comprar aqui, esperando que esse padrão de equilíbrio continue, formando topos e fundos descendentes, apertando até ter um rompimento mais nítido. Quando você romper o topo ou o fundo anterior, você tem aí um belo de um movimento. E, geralmente, padrões de equilíbrio, a gente tem uma queda no volume, o volume negociado geralmente vai caindo porque o nível de preço vai apertando, você vai tendo cada vez menos volatilidade nesse movimento e aí você tem menos espaço para operar e o preço acaba não se movendo tanto, com menos volume, claro, menos pessoas operando nesse movimento. Então, touros de plantão estão querendo comprar acima do fundo ascendente no tempo gráfico diário e aí o que a gente precisa para confirmar? A gente precisa dar um zoom out, 15 minutos. 15 minutos inverteu a tendência para cima, zoom out, 1 hora vai precisar inverter a tendência para cima, formar um pivô de alta, topo, fundo ascendente, topo ascendente, zoom out, 4 horas vai precisar confirmar um fundo ascendente e inverter a tendência também para a gente confirmar esse fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então a tendência é fractal, a gente precisa que as menores tendências comecem a inverter para depois as maiores tendências inverterem também. Isso que eu estou de olho, eu tenho uma posição em Bitcoin, o meu stop está abaixo de 33.300.
Eu tenho uma posição de swingzinho em Bitcoin, esperando que a gente tenha uma inversão para cima. Caso percamos os 33.300, provavelmente vamos testar os 30 mil dólares. E aí, dependendo de como a gente chegar lá, clímax, volume, enfim, vou me interessar muito por posições se a gente romper os 30. Apesar, para mim, os indicadores todos indicam que a gente não vai romper, mas se a gente romper, eu vou gostar muito, que vai ser uma bela oportunidade de trade. Todas as criptomoedas estão correlacionadas, então, se eu fosse operar no Bitcoin, se eu fosse comprar o Bitcoin no fundo ascendente, eu ia preferir comprar moedas como ADA ou moedas como o Ethereum baseado no Bitcoin. Então eu olho para o gráfico do Bitcoin, vejo lá o padrão, deu entrada no Bitcoin, em vez de entrar em Bitcoin eu entro no Ethereum, por exemplo, eu entro numa ADA, eu entro numa Link. As altcoins estão relativamente mais fortes do que o Bitcoin nesse movimento, então elas tendem a subir mais. Se o Bitcoin sobe 2, altcoins sobem 3, 4, ou seja, o seu mesmo capital vai ser mais potencializado com as altcoins do que de fato com o Bitcoin. Então, padrão de equilíbrio é hora da paciência. Nessas últimas semanas, foi outra coisa que eu discuti lá no nosso grupo, nessas últimas semanas, né, a gente não teve muitas oportunidades de trade, mas não faz parte do jogo. Aqui a gente teve 6, 7 meses de extrema volatilidade, de vários trades vencedores, então conseguimos obter um excelente resultado no caminho para cima. Não queremos devolver o nosso capital nesse caminho para baixo. Então, proteção de capital é essencial para você ter uma consistência de ganhos a longo prazo. E aí, operar menos com menos capital quando você tem menos volatilidade e mais incertezas é essencial. Então, foque nisso, paciência é uma das chaves para você conseguir ter sucesso no trade. E padrão de equilíbrio é isso, não tem muito o que fazer, é esperar formar um fundo ascendente contra 33, e aí depois vamos ver se a gente forma um topo descendente contra o topo anterior, e aí a gente pode continuar apertando aí até o final, até o início da semana que vem. Vamos acompanhando e participe do nosso grupo gratuito do Telegram e no nosso Instagram, que eu vou falar mais coisas, soltar mais informações ao vivo lá no Instagram. Hoje, às 18 horas, temos um podcast com a Binance no canal oficial deles, então não perca também. O link tá lá no meu Instagram. E é isso, mercado lateralizado total, sem muitas oportunidades, paciência, não tentem overtrade, não tentem apostar em certos movimentos que estão incertos, proteja o seu capital. Eventualmente a gente vai ter um cenário muito melhor para voltar a operar com mais frequência do que estamos vendo hoje. Uma excelente sexta-feira e final de semana para todos.